Voltamos e agora nós seguimos no assunto de saúde. A menopausa masculina, chamada também de andropausa, é marcada pela diminuição nos níveis de testosterona nos homens. Mas será que a andropausa afeta tanto quanto a menopausa? Quem nos conta é o médico urologista Marcelo Zeni. Marcelo, seja bem-vindo ao Ver Mais e já nos explique. Você estava falando por aqui que a gente não chama tanto de andropausa porque não tem uma pausa, assim como a mulher no período fértil, tudo bem? Isso, Eduardo, boa tarde, obrigado pelo convite. Na verdade, esse termo andropausa, ele é consagrado no uso cotidiano, né, leigo, mas tecnicamente a gente não utiliza esse termo, a gente chama, na verdade, de DAEM, disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Quando você fala em andropausa, pausa é como o comando do controle remoto, como se fosse uma interrupção imediata, né? E não é assim que acontece. Os efeitos da queda de testosterona, enfim, desse período do envelhecimento natural masculino, eles são lentos e graduais, né? Não acontecem de maneira abrupta, como o nome andropausa sugere. Que na mulher a gente tem ali a pausa da menstruação, a mulher não pode mais, não é mais fértil. O homem, quais são? O que acontece aí nessa vida do homem? Na menopausa também é um processo, né, que não acontece da noite para o dia, né? No homem, então, essa fase da vida, né, está mais associada ao envelhecimento e não existe uma idade exata em que isso passa a ocorrer. A gente sabe que a incidência aumenta a partir da 4ª década de vida. É uma fase caracterizada pela redução da produção da testosterona, que é o hormônio masculino. E a testosterona ela é um hormônio muito importante para uma série de funções no organismo do homem, né? É muito associado à questão da sexualidade, da vida do casal, enfim, mas a testosterona ela não tem somente essa função de atuação sobre a vida sexual do casal ou a virilidade do homem. A testosterona é um hormônio muito importante para atividades corriqueiras do dia a dia, como qualidade de sono, qualidade de saúde e força muscular, saúde óssea, produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Então, um homem que está enfrentando esse período de envelhecimento e queda das taxas de testosterona, ele vai enfrentar alguns sintomas não apenas relacionados à sua vida sexual, mas vai ter sintomas também em outros domínios, nos órgãos em que a testosterona eventualmente faz o seu efeito. Então, se a gente tem órgãos que dependem da testosterona, a partir do momento que isso começa a faltar, todos esses órgãos começam a sentir os efeitos dessa falta. Então, esse declínio da produção de testosterona é acompanhado, sim, de algumas alterações em relação à vida sexual desse homem, mas também a outros aspectos, outros domínios, né? Esse homem ele pode apresentar alterações de humor, ou um humor mais deprimido ou mais irritado. Ele pode apresentar alterações importantes do seu padrão de sono. Ele pode ter alterações da concentração dos glóbulos vermelhos, por exemplo, a anemia. Ele pode apresentar perda de massa muscular, perda de massa óssea. E isso afeta a qualidade de vida num aspecto muito mais amplo do que apenas a questão sexual, que é o que talvez chame mais atenção e gere mais curiosidade das pessoas, mas que eu acho que é muito importante pontuar que não é a única questão que fica prejudicada quando a gente tem um declínio dos níveis de testosterona. E a questão dos hormônios, eles ajudam? Recolocar esses hormônios podem ajudar? Sem dúvida, né? Eu faço sempre uma analogia com os pacientes de que testosterona é semelhante ao combustível para um carro, né? Então, precisa de gasolina para um carro, de manutenção de gasolina, né? Exatamente. Outro passo também, que às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho, isso está muito em alta e de maneira não tão recomendável. O próprio Conselho Federal de Medicina proíbe o que a gente chama de suplementação de testosterona, que são coisas completamente diferentes. Reposição e suplementação. Exatamente. Reposição é você ter uma situação clínica, um quadro clínico compatível com esses sintomas que a gente comentou. E aí o diagnóstico ele depende da dosagem dos níveis de testosterona no sangue. Então, existe um homem, uma faixa etária um pouquinho mais, a partir da 4ª, 5ª década de vida,
Lembrando que não são todos e as pessoas são diferentes. Então, não é todo homem que a partir dos 40, 50 anos vai ter esses efeitos. Mas, geralmente, mais nessa faixa etária, a partir da quarta ou quinta, sexta década de vida. Homens que tenham sintomas compatíveis e, levantada a hipótese, você dosa a testosterona, fazer um exame de sangue, um exame simples. Se esse exame mostrar que os níveis de testosterona realmente estão baixos, o recomendável é 2 semanas após a primeira dosagem confirmar que esse exame de fato está baixo e, tendo 2 dosagens confirmatórias, a gente estaria autorizado a repor a testosterona. Repor o que está faltando no corpo. Exatamente. O carro não está andando bem, é o tanque de combustível que está vazio, ok, vamos encher. Mas se já está cheio, não precisa adianta, colocar mais. Que é a suplementação, que não vai ser usado. Que é o condenável e que, infelizmente, a gente tem visto muito, né, de maneira indevida, adultos jovens, mulheres, inclusive, buscando a reposição de testosterona sem os critérios adequados e naturalmente, se expondo aos riscos inerentes a um uso indevido desse hormônio. Então, tá bem. Muito obrigada, doutora. A gente fica aí com essas dicas para a andropausa.